Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua atenção aqui no tutorial. Hoje nós vamos ver uma ferramenta que é imprescindível para a gente fazer determinados efeitos nas malhas postas aqui na área 3D. Eu vou usar a versão 4.1, mas pode ser usado em qualquer versão. Eu vou adicionar aqui um objeto do tipo cilindro. Vou abrir as propriedades, vou aumentar um pouquinho aqui essa profundidade para que ele fique maior. E é com esse objeto que nós vamos tentar entender de modo prático essa ferramenta. Para poder usá-la, eu preciso estar no modo de edição. Então aqui eu seleciono o objeto, entro no modo edição e vocês vão ter como selecionar cá em cima qual o tipo de subobjeto que vocês querem trabalhar. Por exemplo, eu vou escolher aqui a face. Clico fora e seleciono apenas essa face de cima. Como é que funciona essa ferramenta aqui junto ao efeito? Eu preciso determinar uma visão ortográfica para facilitar a colocação do cursor 3D, que será o elemento de referência para fazer o nosso efeito de giro. Então eu vou usar aqui a visão frontal, por exemplo. Na visão frontal, aproximando, vocês vão ver que essa face aqui em cima, ela está selecionada. Então uma das formas que eu tenho de deslocar o cursor é vindo aqui na barra de ferramentas da direita, clicando no ícone chamado cursor. Quando nós selecionamos ele, vocês vão ver que agora, clicando o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto aqui na área espacial, nós estamos deslocando o cursor 3D. E para poder usar a referência dele, nós vamos ter que ter como referência esse alinhamento aqui junto a essa face superior selecionada. Então, aproximando, nós vamos determinar uma distância que nós desejamos fazer aí o efeito. Nesse caso, como eu estou olhando pela vista Y, eu vou vir aqui, selecionar esse distanciamento até esse ponto aqui, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e eu consigo colocar o cursor 3D aqui. Agora, se eu fizer uma movimentação orbital, esse é o ponto que o cursor 3D foi colocado na área espacial, baseado naquela vista ortográfica frontal. Para acionarmos então a ferramenta Spin, nós vamos vir na barra lateral esquerda, vamos usar aqui o Scroll e vamos ver aqui a ferramenta Spin. Selecionamos ela e vocês vão notar que vai surgir um arco com dois sinais de mais, um na ponta esquerda, outro na ponta direita. Quando a gente encosta o cursor do mouse sobre qualquer ponto desse aqui, ele vai mostrar qual é o movimento de giro que nós faremos baseado no eixo que está selecionado lá no canto superior esquerdo. Nesse caso é o eixo Z, que representa o giro pela coordenada Z. Então, se eu selecionar esse daqui, clicando o botão esquerdo sobre ele e tentar movimentar o mouse, olha o efeito que ele faz. Ele gira aquela face que eu selecionei nessa condição, tendo como base o eixo que é o eixo Z. Não é isso que eu quero. Se eu modifico aqui para o X, vocês vão ver que ele está se baseando nessa condição de giro que vocês estão vendo. Aparentemente parece que está legal, mas se nós olharmos esse objeto por uma visão aqui que é à direita, notem que o cursor 3D está bem aqui no meio do objeto. Então aqui ele vai permitir que a gente faça tal efeito com giro. Se eu selecionar para esse lado daqui e arrastar, eu consigo fazer esse movimento para criar essa curvatura aqui naquela face selecionada. Vou dar o Ctrl Z. Se eu selecionar o de cá, ele faz de forma inversa o efeito e eu consigo dar um giro quase que idêntico àquele que eu fiz de modo inverso. Vou dar o Ctrl Z. Não é isso que eu quero. Eu quero curvar para fazer aqui um arco a partir dessa face que eu estou utilizando. Como eu ativei aqui a vista, que é a vista frontal, e o cursor está nesse ponto, para eu gerar o efeito de giro a partir do eixo Y, que obedece esse distanciamento aqui como raio, entre esse ponto e onde está o cursor, eu tenho que acionar aqui em cima o Y. E eu vou ter, encostando o cursor, a forma de giro que eu farei sobre o objeto. Se eu selecionar o de cima e arrastar no sentido anti-horário, eu vou ter esse efeito aqui de dobra a partir daquela face. Não é o que eu quero girar para criar o arco. Então eu venho no de baixo e pressiono o botão esquerdo e arrasto para ele fazer esse arco e essa dobra que vocês estão vendo. Quando eu seleciono, vocês vão notar que o arco que ele fez não traz uma deformidade interessante aqui nos giros. Para que eu consiga ter uma resolução melhor, eu posso abrir as propriedades da ferramenta e vir aqui nessa opção chamada Steps, que são os passos, aumentar esse número, porque aqui o que ele está dizendo é que nós temos 12 passos a partir daquele ponto inicial.
Então, se contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, esses são os 12 passos que a ferramenta deu junto ao processo. Aumentando aqui, eu consigo aumentar o número de passos e vocês vão ver que eu consigo uma suavização na curvatura da ferramenta Giro. Então agora, se eu voltar para o Object Mode, eu tenho um objeto com uma deformidade interessante feita pela ferramenta Giro. Agora digamos que eu volte novamente para a vista, que é a vista frontal, e entre novamente no modo Edit Mode. Eu quero selecionar dessa vez, vou mexer aqui, ó, a face de baixo. Então eu clico nessa face de baixo, volto à vista frontal e aqui agora eu quero usar o cursor do mouse alinhando-se a essa face que eu selecionei aqui embaixo para que ele faça uma curvatura de modo inverso. Então eu seleciono a ferramenta Cursor, vou buscar a distância que eu quero. Quanto mais próximo, mais fechado será o arco. Quanto mais distante, mais aberto será o arco. Eu quero fazer mais próximo, então eu vou deixar o cursor alinhado aqui, ó, num ponto mais próximo. E esse distanciamento aqui é que vai causar a abertura do nosso arco na ferramenta Giro. Clicando agora no Spin novamente, temos aí aquele efeito. Vamos selecionar o de baixo aqui, pressionar o botão esquerdo para fazermos um movimento inverso. E aqui nós conseguimos, ó, fazer esse efeito e ele vai estabelecer 82 passos que eu fiz aí no recurso anterior. Voltando ao Object Mode, tenho aí a ferramenta Spin me ajudando para um efeito interessante junto à malha. Esta é uma ferramenta imprescindível para a gente fazer determinadas deformações em malhas dentro das nossas necessidades junto aos projetos. Espero que possam ter um bom uso, boa criatividade e até um próximo tutorial.